Há aproximadamente 12 mil anos, o cenário da existência humana era dominado por uma rotina milenar, a busca incessante por alimento. Nossos ancestrais, os caçadores-coletores do Paleolítico, viviam em um estado de nomadismo constante, seguindo as manadas, os ciclos das frutas e a disponibilidade de recursos. Suas vidas eram intrinsecamente ligadas aos ritmos da natureza, nômades por necessidade, engenhosos por sobrevivência, adaptando-se a um mundo vasto e muitas vezes imprevisível. Eles eram observadores aguçados, com um conhecimento profundo do seu ambiente, das plantas comestíveis, dos hábitos dos animais e dos perigos espreitadores. Suas ferramentas, embora rudimentares, lascas de pedra, ossos e madeira, eram afiadas por uma inteligência que lhes permitia dominar complexas técnicas de caça e coleta. Mas essa existência estava prestes a sofrer uma metamorfose tão profunda que redefiniria o destino da humanidade para sempre. Estamos falando da Revolução Neolítica, um ponto de inflexão na história, frequentemente chamada de a Grande Virada. Não foi uma revolução no sentido de um evento súbito e violento, mas sim uma transformação gradual, porém radical, que se desdobrou ao longo de milênios, mudando nossa relação com a terra, com os animais e, fundamentalmente, conosco mesmos. O cerne dessa revolução foi a invenção da agricultura e da domesticação de animais. Um salto gigantesco de um modo de vida extrativista para um produtivo. Antes, o homem era um parasita inteligente da natureza. Depois, tornou-se seu jardineiro, seu pastor e seu construtor. Imagine o contraste. No Paleolítico, um grupo de caçadores-coletores não possuía muitas posses. Tudo o que tinham precisava ser portátil, facilmente transportado para a próxima parada. Eles viviam em abrigos temporários, cavernas, tendas feitas de pele ou estruturas simples de madeira. Sua dieta era variada, dependendo da região e da estação, mas a obtenção de alimentos era uma tarefa diária e incerta. A escassez era uma ameaça constante, e o excedente, quando existia, era mínimo e perecível. As comunidades eram pequenas, geralmente com algumas dezenas de indivíduos, limitadas pela quantidade de alimento que podiam obter em uma determinada área. A transição começou em diferentes partes do mundo, mas o epicentro mais estudado e talvez o mais influente foi uma região conhecida como o Crescente Fértil, estendendo-se do Levante, Israel, Líbano, Síria, à Mesopotâmia, Iraque e ao Vale do Nilo, Egito. Esta área era um verdadeiro paraíso geográfico, com solos ricos, abundância de água graças aos rios Tigre, Eufrates e Nilo, e uma profusão de plantas e animais selvagens que se mostrariam ideais para a domesticação. O Crescente Fértil oferecia as condições perfeitas para esse experimento revolucionário. O que levou a essa mudança monumental? Não houve um único gatilho. Mudanças climáticas após a última idade do gelo, que levaram a um clima mais quente e úmido, podem ter tornado algumas áreas mais férteis e as plantas selvagens mais abundantes, permitindo que alguns grupos vivessem de forma mais sedentária, por curtos períodos, observando e experimentando. A pressão populacional em algumas regiões pode ter forçado a busca por novas formas de obter alimento. Mas, crucialmente, foi a acumulação de conhecimento empírico sobre o ambiente que permitiu a nossos ancestrais dar o próximo passo. Eles notaram que sementes caídas germinavam. Aprenderam a distinguir as plantas mais produtivas, as que resistiam melhor às pragas ou que tinham um sabor mais agradável. Começaram a selecionar e replantar as sementes das melhores plantas. Esse processo de seleção artificial, repetido por gerações, transformou plantas selvagens em culturas domesticadas. O trigo e a cevada, que eram abundantes no Crescente Fértil, são exemplos primordiais. Da mesma forma, animais como cabras, ovelhas, porcos e mais tarde gado foram gradualmente domesticados. De meras presas, tornaram-se fonte de carne, leite, lã e, eventualmente, força de trabalho. Com a agricultura,
o homem não precisava mais seguir o alimento. O alimento podia ser cultivado perto dele. Essa foi a semente do sedentarismo. Pela primeira vez na história, as pessoas podiam se estabelecer em um único lugar por longos períodos. Esse assentamento permanente deu origem às primeiras aldeias. Lugares como Jericó, na atual Palestina, e Çatalhöyük, na Turquia, surgiram como aglomerados de casas, marcando o início da vida comunitária em uma escala nunca antes vista. A capacidade de produzir um excedente de alimentos foi a espinha dorsal de todas as mudanças subsequentes. Um excedente significava que nem todos precisavam se dedicar à produção de comida. Isso abriu caminho para a especialização do trabalho. Alguns podiam se tornar artesãos, desenvolvendo novas tecnologias como a cerâmica, essencial para armazenar grãos e líquidos. Outros podiam tecer roupas ou construir moradias mais elaboradas. Ferramentas agrícolas mais eficientes, como a enxada, a foice e o moinho de pedra para moer grãos, surgiram para otimizar o processo. A vida em aldeias permanentes também trouxe consequências sociais e culturais profundas. A propriedade da terra e dos rebanhos tornou-se um conceito vital. Quem controlava a terra fértil e os recursos controlava o poder. Isso levou ao surgimento de hierarquias sociais, com líderes, sacerdotes e, eventualmente, guerreiros para proteger os recursos da comunidade. A vida religiosa se intensificou, muitas vezes focada em cultos de fertilidade para garantir boas colheitas e a prosperidade do rebanho. No entanto, a Revolução Neolítica não foi um paraíso imediato. A dieta, embora mais abundante, tornou-se menos variada e mais dependente de um ou dois cereais, levando a deficiências nutricionais e, curiosamente, a uma piora na saúde bucal. A vida em comunidades mais densas facilitou a disseminação de doenças. Além disso, o trabalho agrícola era árduo e demandava mais horas do que a caça e coleta em muitos contextos. Mas os benefícios, segurança alimentar relativa, aumento populacional e a capacidade de sustentar um estilo de vida fixo, superaram os desafios. Em essência, a Revolução Neolítica foi a transição de pequenos grupos de caçadores-coletores, que viviam em harmonia precária com a natureza, para sociedades sedentárias baseadas na agricultura e na domesticação. Essa mudança liberou a humanidade das amarras do nomadismo, permitindo o acúmulo de bens, o desenvolvimento de tecnologias mais complexas, o surgimento de estruturas sociais e políticas cada vez mais elaboradas e, eventualmente, a fundação das primeiras cidades-estado e civilizações. É impossível superestimar o legado dessa grande virada. Cada prato de comida que comemos, cada cidade em que vivemos, cada especialização profissional que existe hoje é, em última análise, um eco daquela invenção monumental ocorrida há milênios. A Revolução Neolítica não apenas mudou como vivíamos, ela mudou quem éramos, moldando a própria essência da civilização humana e pavimentando o caminho para o mundo complexo e interconectado que conhecemos hoje. Somos todos nós, herdeiros da semente plantada por aqueles primeiros agricultores no crescente fértil, cujas mãos transformaram a terra e, ao fazê-lo, transformaram o nosso destino. Gostou do vídeo? Então se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum capítulo dessa saga da história do mundo. Até breve.